A Lúcia Guimarães, ela é uma colunista excelente, é a minha idade, está nos Estados Unidos há muitos anos como correspondente de vários jornais, inclusive o artigo que eu vou comentar é que está na Folha. Ela realmente se destaca dos outros colunistas, inclusive de outros acadêmicos, acima da média, né? Muito espetacular. Dificilmente você encontra um artigo da Lúcia Guimarães que você possa colocar um senão. Até hoje não encontrei nenhum. O de hoje não foge à regra. Ela está fazendo uma crítica muito pertinente. Modéstia à parte, a gente tem feito isso aqui já há anos, antes mesmo da inteligência artificial, e o título é A Burrice Orgânica Acompanha o Culto à Inteligência Artificial. Esses dias mesmo, gente, acho que não tem 2 semanas, eu não fiz vídeo somente, eu fiz vídeo e artigo, tá no meu blog, a respeito de erros que a inteligência artificial comete e que são, como é que se diz, não é por conta do estágio da inteligência artificial, é por conta de que a semântica da inteligência artificial é uma semântica matemática, uma semântica probabilística. Ela encontra uma palavra e aí ela põe a outra na frente desta para formar uma sentença a partir de probabilidade. Se esta palavra na linguagem humana sempre aparece junto com esta, então aqui é o lugar dela. É um cálculo computacional que, como toda probabilidade, acerta, né? Mas quando erra tudo, né? Então, um sujeito, a Lúcia está comentando que um sujeito lá na imprensa americana, na grande imprensa, não estou falando da imprensa miúda, inclusive um cara que faz esse trabalho já há algum tempo, que é quando aparece as férias ou aparece algum feriado, vem aquelas listas de livros que você tem que ler na praia, livros para você ler na praia, etc. E a gente imagina que esses caras que fazem essas listas leram esses livros, bobagem, eles não leram. Que eles não leram a gente sabe faz tempo. Mas o que a gente não sabia é que eles já estão consultando a inteligência artificial para colocar as listas. E ela diz aqui que apareceu uma lista de um tal de Buscaglia, com mais de 10 livros errados, sem contar alguns que são ficções completas, que não, não é que é do gênero ficcional, é que o livro é uma ficção, que ele não existe. Agora, o problema é que o livro que não existe, tem vários que o cara colocou, criados pela inteligência artificial, inventados, né? Mas tem um que é da Isabel Allende. A Isabel Allende é uma romancista conhecida, né? Best-seller, famosa, não é uma pessoa que você... Então, se aparecer um livro com o nome dela, já é uma coisa que você fala, epa, não conheço, né? Não conheço o título. Mas foi publicado, então ela mostra que as coisas estão indo de mal a pior. Agora, veja, o outro dado que ela apresenta é sobre o QI americano. Então, desde 1930 até 2006, a cada ano que se passava, o QI aumentava. E de 2006 para cá, a tendência se inverteu. Significativo, né? 2006, né? Porque são os 10 anos da internet e, né, 95 para 2005, 2006 já começa
inverter a tendência do QI e ele não cresce mais a cada ano. Ao contrário, ele não está estagnado, ele começa a decair. Então ela está levantando a hipótese que a gente sempre levanta aqui, que é o que vai acontecer daqui a pouquíssimos anos, porque daqui a pouquíssimos anos você vai ter uma geração comandando o país, toda ela já, desde a sua infância, crivada pela inteligência artificial. Então, é uma coisa assustadora. E nós aqui falávamos, né? Lá atrás a gente falava, olha, o problema da pós-verdade não é que você vai aderir a fake news. O problema da pós-verdade é que ele não é o regime da mentira, ele é o regime da perda de critérios do que você chama de verdadeiro e falso. Resultado, nós estávamos e estamos, né, caminhando para essa situação a cada dia mais, e nós temos agentes que potencializam esta situação. São, digamos assim, inteligências artificiais, no entanto, humanas. Uma inteligência artificial, no entanto, humana, é artificial aí não porque é maquinal, é artificial porque é artificiosa. Estas figuras que são pessoas, né, que não sabem quais os critérios para se dizer que uma coisa é verdade ou mentira, ou verdade e falsidade. São pessoas que não aprenderam o básico da filosofia, que são critérios de verdade, teorias de verdade. Claro que no colégio você não aprende formalmente essas teorias, mas você aprende na prática. A própria gramática, ela cria situações que quando você a exerce criticamente, você vai adquirindo mecanismos que são no fundo filosóficos. E basicamente são três, né? Você tem uma verdade por correspondência, você tem uma verdade por coerência, você tem uma verdade por pragmática, e esta verdade por pragmática se divide em duas partes, né? Ou por uma pragmática onde você consulta uma elite, um grupo especializado, ou uma pragmática onde você consulta o saber popular. Esses critérios, já fiz textos sobre eles, eles são normalmente incorporados pelas pessoas se elas têm uma atividade escolar normal, não precisa fazer a filosofia, né? Mas a atividade escolar normal deve desenvolver essas práticas. Elas são práticas normalmente contrárias à prática do jornalismo de ouvir os dois lados. Essa é a pior, que essa não é critério. Esse é um subterfúgio jornalístico. Até porque a realidade não tem só dois lados, né? Bem, mas enfim, vocês podem até consultar esses artigos, esses vídeos sobre isso, mas o que eu quero dizer aqui é que o nosso caminhar, o nosso sistema educacional, a nossa cultura, ela está sendo impregnada por esta confiança na inteligência artificial e pela prática da infosfera. Quer dizer, o Google, de uns tempos para cá, ele adotou a ideia de que ele não é mais um banco de dados. Ele usa do banco de dados para apresentar para você uma pesquisa já pronta pela inteligência artificial. Então, as coisas aí não tem jeito, porque você abre o Google, ele não apresenta mais os links. Ele apresenta já um tópico feito pela inteligência artificial.
a partir daquele tópico ele vai para os links, só que esses links já são todos patrocinados, portanto eles estão apresentados por critério econômico, e aí acabou o Google como referência. Então você tem 20 anos de pessoas, quer dizer, 20 anos não, você tem agora uma impossibilidade de você procurar em outro lugar, porque você nem enciclopédia mais tem em casa. Então nós tínhamos uma possibilidade de encontrar as coisas no Google que eram uma boa fonte, e agora você não tem mais. Só que agora você também não tem mais as enciclopédias. Nem no Google e nem em lugar nenhum. Então como é que faz? Né? De uns dias para cá, de 3 ou 4 semanas para cá, a minha dificuldade de usar a internet para pesquisa cresceu assustadoramente. Quase. E aí o pior, né? Cadê minha biblioteca? E o que é pior, né? Porque a biblioteca, você pode ter um banco de dados que você fez, mas muita gente não fez. Ou você pode consultar o banco de dados, mas aí você tem que consultar um banco de dados de uma biblioteca, né? E aí você precisa pagar, né? E precisa saber pesquisar, portanto você precisa estar num grau avançado de estudos. É uma coisa que as pessoas não estão notando. Elas não estão notando que houve uma transformação da infosfera. A infosfera não traz mais a possibilidade de aprendizado. As pessoas continuam pesquisando como se ela trouxesse, como se fosse o antigo Google. E as coisas estão caminhando assim, por inércia. É uma espécie de nova Idade Média, né? Porque você tem a Idade Média que vai até mais ou menos a época do Agostinho, Boécio Agostinho, né? E depois você tem uma decadência cultural que realmente faz da Idade Média aquela chamada Idade das Trevas, né? Onde o ambiente intelectual, o ambiente urbano se restringe a tal ponto que você, quando pesquisa, tem aquele período onde você encontra nada, né? Aquele período dito da noite humana, como o Voltaire depois insistiu, a partir da propaganda do iluminismo, né? Insistiu que tinha sido a Idade Média, Voltaire e outros, né? Mas você está tendo isso, e nós não estamos percebendo. Nós não estamos percebendo que de 2 anos, 1 ano para cá, está havendo um gap de informação. Um gap completo de informação. Quem tem um mínimo de cultura superior, digamos assim, a universidade, uma pós-graduação, tem alguma noção do que está acontecendo, mas quem não tem. E a pressa de tudo faz com que as pessoas que têm também não se preocupem. Então a própria Lúcia Guimarães está dizendo que essa semana ela estava fazendo uma pesquisa para fazer uma reportagem sobre o Harlem, aquele bairro americano, e ela começou a notar que tudo que estava na net não batia com as informações que ela conhecia por formação escolar. Ela é da minha geração. Está chegando nos 70. Como é que faz? Né? Como é que faz? Vamos supor que fosse outra pessoa da nossa geração, também com essa idade, mas com menos escolaridade. Ou vamos supor que seja uma pessoa com a mesma escolaridade, porém com uma pressa inaudita para resolver o problema. Pronto, tá aí a bola de neve que está ocorrendo, né? Está ocorrendo, não, eu estou falando sério, porque até pouco tempo nós falávamos, né? O difícil da infosfera, o difícil é você ter critérios para classificar e hierarquizar as informações, ver o que é mais importante. Agora não mais. Agora não se trata mais de hierarquizar, se trata realmente de encontrar. Sumiram
As informações sumiram. As informações sumiram da infosfera, estou dizendo para vocês. Mesmo as do mundo acadêmico, de sites que eram acadêmicos, sumiram. Quantos e quantos sites de filosofia desapareceram? Tudo passou a ser por critério econômico, e o critério econômico não é... O critério econômico vai pela quantidade, quantas pessoas procuram, então eu forneço. Se ninguém procura, eu não forneço e desaparece. E depois que desapareceu, não volta mais, porque não tem uma reposição. Então é uma mentira que nós estamos com a ideia de uma super informação e falta de critério crítico para poder acessá-la, já não é mais verdade. É uma super informação errada, ou uma super informação inócua, que não serve para nada. Então nós vamos entrar numa noite, nós vamos entrar numa reiteração de publicações vazias, mentirosas, com falta de critério para você poder avaliá-las e com uma população mais burra. Isso significa efetivamente uma nova Idade Média. Porque do jeito que vai indo, o operador da internet, o operador semântico do capital, é o capital. E eu, quando eu falava isso, né, e quando os teóricos falavam isso, outros teóricos italianos falavam, o operador semântico é o capital, a gente falava sem a dimensão que a gente está vendo agora, porque esse operador semântico, ele está de tal ordem perverso, que ele avoluma os símbolos, sem que esses símbolos tenham significado. Então você tem uma série de símbolos que são comandos. São comandos para você poder participar da infosfera. Mas esses comandos já perderam qualquer relação com os seus significados, ou talvez nunca tiveram. Então a roda começa a girar no vazio, você começa a obedecer por obedecer. E você não sabe mais o que você está obedecendo. É uma coisa que está me assustando, porque já está influenciando as decisões que se tomam. Não à toa, os dramas do mundo estão sendo vistos de maneira amortecida. As pessoas demoram, olha que interessante, né? A gente fala, não, a internet é uma loucura, é muita informação. Ao contrário, está acontecendo exatamente o contrário. Me diz o que está acontecendo na faixa de Gaza. Todo mundo sabe que está morrendo muita criança, mas me diz, quantas, como, de que jeito? Não se sabe. Sabe que está havendo genocídio, mas não se consegue mais uma informação exata sobre o que está acontecendo, o quanto falta de comida, quanto não falta. Tem, por exemplo, o Hamas. Até pouco tempo, por mais que tivesse propaganda dos dois lados, a gente sabia da existência do Hamas. Agora, como é que faz? Não tem informação sobre o Hamas. O capital simplesmente, ao obedecer os interesses das grandes corporações, porque elas estão financiando a guerra, sumiu. Não são informações relevantes, não são procuradas pelo público. Então, portanto, não tem... A infosfera criou uma espécie de antropofagia, né? O homem está se devorando.
O homem está consumindo a si mesmo através da inteligência artificial. Ele conta uma mentira e a mentira volta para ele e ele acredita. Ele deixa de contar qualquer coisa, forma um vazio, aí o vazio volta para ele e ele acha que não tem informação, então, que não existe, que não está acontecendo. Estão me entendendo o que está, né? Se você... Antes nós falávamos de ideologia. Não, tem uma propaganda ideológica de tal instituição. A CIA, por exemplo, cria jornais, financia jornais para fazer propaganda ideológica. Ok. Então é ideologia. Você recebe, né, a informação e tenta fazer o quê? Os critérios críticos para eliminar o que é o ideológico e ver o que é o não ideológico. Ora, bolas. Como é que você pode fazer isso quando a ideologia não é mais produzida por seres humanos, mas pela máquina, ou seja, pela ausência? A máquina põe e algumas coisas ela tira de vez. Então como é que você vai analisar aquilo que não existe? Que se ela já tirou de vez da jogada os conteúdos significativos, se ela hierarquizou a partir de vazios. Nós estamos numa cultura de uma que a gente põe aí no livro que vai sair, no Capitalismo 4.0, a gente põe claramente isso, né? Que estamos diante de uma inflação semiótica e uma deflação semântica. Aumenta o número de efeitos visuais, aumenta o número de símbolos, aumenta o número de ícones, aumenta o número de imagens e nenhuma delas tem uma referência em algum significado. É como você dirigir um carro e pôr o carro em primeira, o câmbio, mas não saber o porquê que qual a ligação entre o câmbio e a desembreia. E veja, né? Aí chega um momento o cara, então não tem mais nem câmbio nem desembreia. O carro vai... Então, nesse primeiro momento, o símbolo câmbio mais símbolo desembreia já não pertence mais ao seu conhecimento. Você apenas empurra um e aperta o outro. Num segundo momento, você nem empurra um nem aperta o outro. Você aperta só o acelerador porque a função de câmbio é automática. Mas o comando continua, você continua apertando alguma coisa. E aí você fala, mas então eu estou apertando menos coisa, então tem menos símbolos. Não, o painel está cheio de outros símbolos para você incorporar e eles não têm significado. Entendeu? Isso é o que está acontecendo dentro do quadro inteiro da cultura. Isso vai ter um baque, isso vai ter um efeito sobre a democracia. Vai ter um efeito sobre a democracia. Somado com outras questões, vai favorecer a direita, que é uma doutrina com poucas informações. E com critério crítico zero. É isso. Daqui a pouco a gente volta.